Fala galera, só questões de concurso na área. Hoje a gente vai começar a sequência aí de aulas da Lei Orgânica do município de São João de Meriti, tá? A gente vai dividir aí em etapas para não ficar tão massivo o estudo, tá bom? Lembrando que se você gostar do conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e clique aqui no sininho para você receber as notificações quando a gente postar um vídeo novo, tá bom? Lembrando que vai ter surpresa no final. Se você ficar até o final do vídeo, você vai receber essa surpresa, tá? Muito obrigado, bons estudos a todos e vamos para a aula. Fala minha galera, muito bom ter vocês aqui novamente. Hoje a gente vai começar aqui a falar sobre a Lei Orgânica do município de São João de Meriti, né? Então a gente vai dividir aí essas aulas para não ficar tão massivo. Vamos explicar aqui tintim por tintim, detalhe por detalhe, para você aprender tudo de forma bem dinâmica, tá? Já falando, né, sobre o artigo 1 dos princípios fundamentais da lei orgânica. Então, o que que diz o artigo 1? O município de São João de Meriti, né, ele integra a União indissolúvel da República Federativa do Brasil e tem por fundamentos: o inciso 1 diz autonomia, a cidadania no 2, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Falando um pouco da autonomia, o que significa você ser autônomo, né? Fazendo aí uma comparação. Isso significa que o município ele tem o direito de se autogovernar. Isso mesmo. Ele toma as decisões e gere seus recursos de acordo com as necessidades e interesses da sua população, né? Isso é importante para garantir que as políticas públicas sejam adequadas às especificidades do município, né? E atendam às demandas da população, tá? A cidadania, o que significa esse fundamento? Né, se refere aos direitos e deveres dos cidadãos, como por exemplo o direito à educação, à saúde, à moradia, à segurança, entre outros. Além disso, a cidadania implica em participação ativa da população na vida política do seu município, através de voto, manifestações e do diálogo com as autoridades locais. Beleza? Então, a dignidade da pessoa humana, né? Que é a parte 3 aqui, o inciso 3. O que significa a dignidade da pessoa humana? Esse é um valor fundamental. Ele preza pela proteção e respeito à vida. Integridade física, né? Digamos assim. E moral de todos os indivíduos. Ou seja, é importante que as políticas públicas sejam desenvolvidas com o objetivo de garantir a dignidade e o bem-estar da população, sem qualquer tipo de discriminação, tá? Vindo aqui para os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Esse fundamento, ele valoriza a importância do trabalho e da iniciativa privada na geração de empregos e riquezas para o município, tá? É fundamental que haja um ambiente de negócios favorável, entendeu? Para a atração de empresas e investimentos, mas não pode descuidar dos direitos dos trabalhadores e das obrigações sociais das empresas, ok? O pluralismo político é um fundamento, digamos assim, ele preza pela diversidade e tolerância nas diferentes opiniões e ideias políticas. É importante
que haja espaço para livre expressão e manifestação política, sem violência ou intolerância, claro, né? Garantindo a liberdade de pensamentos e a democracia. O artigo 2, ele diz o seguinte, ó, todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal, da Constituição Estadual e da Lei Orgânica. Né? Então, o que ele diz quando ele fala que o poder emana do povo? Ou seja, ele explica que a população é a responsável por eleger seus representantes políticos. Esses representantes, eles vão tomar decisões em nome da comunidade. Então, cabe a você, o poder está na sua mão. Essa ação municipal, que eu me refiro, ou seja, é a forma como a cidade é governada, tá? Deve acontecer em todo o seu território, sem nenhum tipo de privilégio para um bairro ou distrito em relação ao outro. Entendeu? O objetivo disso é reduzir as desigualdades regionais e sociais. O que vai promover? O bem-estar de todos, né? Sem nenhum tipo de discriminação, seja por raça, cor, sexo, religião, idade ou qualquer outra forma. É uma forma de garantir que todos os cidadãos tenham os mesmos direitos e oportunidades na cidade. Beleza? Vamos seguir. Artigo 3. Artigo 3. São poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. O que diz a lei orgânica, né, referente ao artigo 3? É composto por dois poderes, eles são independentes, ou seja, um depende do outro, mas em contrapartida eles trabalham em conjunto. É o legislativo e o executivo. O poder legislativo, ele é responsável pela elaboração das leis municipais, ele cria leis. Enquanto executivo, ele é responsável pela execução da lei e a implementação. Então, um cria a lei, por exemplo, o poder legislativo cria a lei lá, é proibido, um exemplo, né? É proibido andar na rua. Aí o executivo vai lá, pega todas essas pessoas que estão andando na rua e executa. Um cria as leis e o outro executa. Ok? Ambos os poderes devem trabalhar de forma harmoniosa, né? Para garantir o bem-estar e o desenvolvimento da cidade. O artigo 4 diz o seguinte, ó, o município visando a integrar a organização, planejamento e execução de funções de interesse regional comum, pode associar-se aos demais municípios limítrofes ou ao Estado, por tempo determinado, apresentando justificativa técnico-social ad referendo da Câmara Municipal. Beleza? Então, o que diz esse artigo 4? Ele diz que o município tem a possibilidade de se associar a outros municípios, né? Ou ao Estado, para planejar, organizar e executar funções de interesse comum. Essa associação pode ser feita por tempo determinado e deve ser justificada tecnicamente e socialmente, além de ser aprovada pela Câmara Municipal, né? O objetivo dessa associação é garantir a defesa dos interesses municipalistas por meio de convênio e parcerias com outras entidades. Agora, o que quer dizer ad referendo, né? Essa parte aqui, ad referendo. Assim, a grosso modo, essa expressão é uma expressão em latim, né? Que significa para o referendo. Ou seja, a decisão está sujeita à aprovação posterior de uma outra autoridade competente. Fazendo aqui a comparação com o artigo 4 dessa lei, né? A justificativa técnico-social apresentada pelo município para associar-se a outros municípios ou ao Estado
deve ser aprovada pela Câmara Municipal antes de ser efetivada. Então tem que passar pela Câmara Municipal, tá? Essa expressão, ela indica que a aprovação é condicional e sujeita a uma possível revisão ou rejeição posterior. Beleza? O parágrafo único, a defesa dos interesses municipalistas, fica assegurada por meio de associação ou convênio com outros municípios ou entidades. E os símbolos do município de São João de Meriti é a bandeira, o brasão e o hino, né? A cidade possui esses 3 símbolos e cada um tem uma representatividade. Por exemplo, a bandeira e o brasão foram criados como elementos que remetem às características da cidade, tá? Como as cores e os símbolos presentes na heráldica, ok? Já o hino foi criado como uma composição musical que homenageia São João de Meriti e destaca suas belezas naturais, sua história e sua gente. Beleza? Então, vamos seguir. Agora vamos falar da organização político-administrativa. O artigo 6 diz o seguinte, ó. O município de São João de Meriti, unidade territorial do Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito público interno, integrante da federação com autonomia política, administrativa e financeira. É organizado e regido pela presente lei orgânica na forma da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Tá? O que quer dizer o artigo 6, né? Ele estabelece que o município ele é uma unidade territorial do Estado do Rio de Janeiro. Uma unidade. Ele tem autonomia política, administrativa e financeira. A cidade é regida pela lei orgânica, que deve ser seguida de acordo com a Constituição Federal e Estadual, né? Então é isso. É uma pessoa jurídica de direito público interno, integrante da federação. Beleza. O município compõe-se de 4 distritos, que são eles: São João de Meriti, São Mateus, Coelho da Rocha e Araruama. O segundo parágrafo diz que o município de São João de Meriti tem a sua sede em Vilar dos Teles. A criação, organização, supressão ou fusão dos distritos depende de lei, após consulta plebiscitária às populações diretamente interessadas, observada a legislação estadual específica e o atendimento aos seguintes requisitos. Né? Então, o que quer dizer plebiscitária, né? Plebiscitária é escolhida pelo povo, né? É escolhida pelo povo. Né? Então, aqui, o que quer dizer após consulta plebiscitária? Plebiscito é uma consulta popular prevista na Constituição Federal. É que a população ela é chamada a votar para decidir sobre uma determinada questão de relevância e de interesse público, tá? Então é isso. Aí o inciso 1, população, eleitorado e arrecadação não inferior à 6ª parte exigida para a criação do município. Então é preciso que a população tenha não seja inferior à 6ª parte exigida. Por exemplo, às vezes um município ele tem 60 mil habitantes. Então cada município não pode ser inferior à 6ª parte da população daquele distrito, tá? O inciso 2 diz a existência de infraestrutura urbana. Então determina que a pessoa jurídica de direito público do município de São João de Meriti
passa a se chamar Prefeitura da cidade de São João de Meriti, devendo ser registrado em todos os assentamentos e termos. Beleza? Então é isso. O 7 é vedado aqui, ó, é vedado ao município. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, embaraçar-lhes o funcionamento, o manter com eles ou seus representantes. Relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração do interesse público. Beleza? O que quer dizer isso, né? Eles falam que quando você lê isso aqui, é proibido estabelecer cultos religiosos. Parece que eles estão proibindo cultos religiosos, né? Mas nós vivemos num país laico, então isso ia ser inconstitucional. Na verdade, isso significa que o município ele não pode favorecer ou prejudicar nenhuma religião em particular, mas pode colaborar com elas em casos de interesse público. Beleza. O inciso 2 diz recusar a fé aos documentos públicos. Isso significa que o município ele deve reconhecer a validade dos documentos públicos como certidões, declarações, entre outros, desde que tenham sido emitidos de forma legal e legítima. A 3, criar distinções ou preferências entre brasileiros. Por fim, o terceiro item proíbe o município de criar distinções ou preferências entre brasileiros, o que significa que todas as pessoas devem ter os mesmos direitos e deveres perante o município, sem discriminação de qualquer tipo, seja por raça, gênero, orientação sexual, religião, entre outros. Ok? Obrigado aí a todos, ficamos por aqui hoje. Agora vamos te falar a surpresa que ficou para o final. Confere aí. Questões comentadas. As questões estão aqui. Todas elas. O cliente ainda ganhou um audiobook, que é esse íconezinho aqui do alto-falante. Se eu clicar aqui, já está embutido no arquivo. Se eu clicar aqui, ele vai conseguir ouvir as questões. Escuta aí. De acordo com o artigo 1º da lei apresentada, qual é a finalidade desta lei? A. Estabelecer as cargas públicas do município de São João de Meriti. B. Definir o salário dos funcionários públicos de São João de Meriti. Então você vai conseguir ouvir as questões, vai conseguir estudar ouvindo. Além disso, tem os nossos cards. Se você quiser estudar pelos cards, eles são todos ilustrados. Vêm todos ilustrados e separados em lei. As leis que mais caem, né? E ainda tem essa novidade. Se você clicar aqui, ó, você consegue ouvir também. O conhecimento é a chave para o sucesso. E estudar com dedicação garante a oportunidade de fazer a diferença na sociedade. Explicação do texto. O parágrafo único do artigo 5º da Lei Municipal número 429 de 87 estabelece que o ato de provimento de um cargo público deve conter informações precisas e obrigatórias, como a denominação do cargo vago, o nível de remuneração. Então você ouve uma frase motivacional e a explicação do texto. A base para alcançar grandes realizações e superar os desafios da vida. 1. Nomeação. É a modalidade de provimento mais comum, em que a pessoa é escolhida para ocupar um cargo público mediante concurso público ou por meio de cargo em comissão. 2. Promoção. Ocorre quando um servidor... Então, se você quiser fazer esse estudo mais eficiente, é só falar comigo. Aquele abraço.